Você se considera corajoso o bastante para encarar estradas onde um simples erro pode ser o último? Pois então respire fundo, porque o que vem a seguir não é para os fracos de coração. Prepare-se para descobrir rotas que parecem saídas de um filme de ação, perigosas, estreitas e completamente insanas. E a primeira delas fica escondida nas montanhas do Paquistão. Agora me diz, você toparia dirigir por uma trilha esculpida na beira de um penhasco onde, se cruzar com outro carro, terá que dar ré por quase 1 quilômetro? E se o único obstáculo entre você e uma queda de até 3.000 metros for cascalho solto e nervos de aço? Pois bem, essa é a realidade da Persan Valley Road, no coração da região de Chitral. Uma faixa de terra que mal chega a 3 metros de largura em alguns trechos, menor que uma vaga comum de estacionamento, onde o perigo não é uma possibilidade, mas uma constante. O cenário parece saído de um pesadelo. Se isso ainda não fez sua mão suar, espera até conhecer a trilha do Monte Huashan, na China. Acredite, caminhar ali é o mais perto que alguém pode chegar de flutuar no ar, ou despencar dele. Com tábuas de madeira parafusadas diretamente na face da montanha e apenas uma corrente lateral como segurança, o Plank Walk é uma travessia que desafia qualquer noção de bom senso. E não estamos falando de pouca coisa. Essa trilha fica a mais de 2.100 metros de altura, e em certas partes, os alpinistas precisam literalmente se pendurar nas correntes enquanto se equilibram em apoios do tamanho de um celular. Mas a adrenalina não para por aí. No Canyon del Pato, no Peru, o desafio é manter a calma enquanto você cruza 35 túneis estreitos escavados diretamente na rocha. Com pouco mais de 3,5 metros de largura, essa antiga ferrovia transformada em estrada é cercada por penhascos verticais de um lado e um rio turbulento do outro. E quando você pensa que já viu tudo, surgem curvas tão fechadas que só falta o carro girar em si mesmo, enquanto tetos baixos ameaçam arrancar qualquer coisa no topo do veículo. E para fechar essa coleção de loucura sobre rodas, vem o temido Sash Pass, na Índia. Imagine estar a mais de 4.400 metros de altitude, onde o ar é rarefeito, o chão é de brita solta, e as curvas parecem labirintos. Nessa estrada, não existe margem para erro. O caminho mal acomoda um carro por vez, e em alguns pontos, você quase vê a parte de trás do seu veículo pela frente, de tão fechadas que são as voltas. Se tudo isso ainda parece suportável, espere até as nuvens descerem. A visibilidade despenca em segundos, e o que era apenas arriscado se transforma em um verdadeiro teste de sobrevivência. E lembre-se, essa estrada só está disponível por alguns poucos meses do ano. No inverno, ela simplesmente desaparece sob a fúria da montanha. Antes de continuar nessa viagem insana pelas estradas mais perigosas do planeta, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é uma aventura que você não precisa arriscar a vida para viver. Agora imagine um túnel tão isolado que parece esquecido pelo tempo, e é justamente isso que o torna ainda mais assustador. No alto das montanhas da França, a passagem militar Col do Papillon desafia a lógica. Escavado diretamente na rocha, a mais de 2.600 metros de altitude, esse túnel de 520 metros de extensão não conta com iluminação alguma. E o detalhe arrepiante: no inverno, estalactites de gelo surgem do teto como se fossem adagas congeladas prestes a cair. O acesso: uma trilha tão íngreme e estreita que nem os melhores veículos off-road têm garantia de sucesso. E quando a neblina resolve aparecer, a visibilidade some como mágica. Ou seja, é o tipo de lugar que mistura história, adrenalina e um leve toque de pavor, tudo no mesmo pacote. Do outro lado do mundo, no Camboja, existe uma ponte que parece saída de uma lenda. A Kampong Chan, feita inteiramente de bambu. Com 1 quilômetro de comprimento e apenas 4 metros de largura, ela atravessa o poderoso rio Mekong sem a ajuda de um único parafuso. Pedestres, ciclistas e até veículos pequenos encaram esse desafio ano após ano, literalmente, já que a estrutura precisa ser reconstruída a cada nova estação. Assim que as chuvas chegam, a correnteza leva embora tudo como se a ponte nunca tivesse existido. Cruzar por ali é como caminhar sobre uma casa na árvore gigante prestes a desaparecer com o vento. Visual incrível. Com certeza. Estável. Melhor nem pensar nisso. Subindo novamente para as alturas, encontramos o temido Imogen Pass, nas montanhas do Colorado. A mais de 3.900 metros de altitude, essa trilha estreita e pedregosa é o lar de pedras gigantes, curvas impossíveis e descidas escorregadias. Em dias de chuva, a estrada vira um tobogã natural, onde cada metro exige atenção total. De um lado, encostas de rocha viva. Do outro, um vale profundo esperando qualquer deslize. E por falar em extremos, se você acha que trilha de praia é só areia e sombra, é porque ainda não conhece a brutal descida para Kangling Beach, em Nusa Penida. Com 200 metros de queda vertical,
O acesso é feito por uma escadaria improvisada com tábuas, gravetos e corrimões de bambu. Os degraus, estreitos, irregulares e tão inclinados que escalar com as mãos se torna parte do processo. A largura em alguns trechos chega a apenas meio metro. Enquanto você tenta manter o equilíbrio, lá embaixo o Oceano Índico ruge como se esperasse alguém errar o passo. Descer parece ousado. Espere até precisar subir de volta. E aí vem a pergunta: vale a vista? Quem sobrevive diz que sim. Vamos até o alto do mundo, literalmente. O Passo Khardungla, na Índia, atinge impressionantes 5.359 metros de altitude. Antiga rota de caravanas no Himalaia, hoje essa estrada é território dos mais bravos. Aqui, o oxigênio é tão escasso que os motores perdem metade da força, e até respirar se torna tarefa difícil. Não é só a altura que assusta, mas o frio cortante, os ventos violentos e o terreno traiçoeiro que mudam a cada curva. É o tipo de estrada onde, a cada quilômetro, você ganha uma história para contar, se chegar ao final. E se você pensa que dirigir em pista asfaltada é complicado, se prepare para conhecer a rodovia de gelo Yellowknife, no Canadá. Aqui, caminhões de 40 toneladas atravessam lagos congelados. Isso mesmo, a estrada é o próprio gelo. Só funciona no inverno, quando a camada de congelamento atinge pelo menos 1 metro de espessura, o suficiente para aguentar o gigante sobre rodas. Mas tem um porém: os motoristas precisam manter velocidades específicas, nem muito devagar, nem rápido demais. Se errar o ritmo, o gelo racha e vibra como se tivesse vida própria, criando ondas perigosas embaixo do veículo. Mas se a altura te dá calafrios, nem pense em conhecer a passarela do canal pendurado no penhasco, na China. Essa trilha absurda em Chongqing é entalhada numa parede vertical e tem trechos com apenas 1 metro de largura. De um lado, a parede de rocha. Do outro, um abismo de 300 metros direto pro vazio. E aqui vem a parte mais inacreditável: foi feita à mão por moradores locais, que queriam levar água para suas vilas. O caminho é tão precário que em vários pontos é preciso rastejar sob pedras, sem nenhuma proteção. Um erro, e é queda livre. Agora, vamos até o Cazaquistão, onde a estrada Usharal-Dostik se transforma num verdadeiro campo de testes durante o inverno. Ventos selvagens, visibilidade zero e temperaturas abaixo de 40 graus negativos. E sim, os caminhões deslizam como se estivessem sobre sabão. Imagine guiar com tudo tremendo, gelo por todos os lados, e a única coisa que você vê é um borrão branco. Se der errado, o motorista precisa esperar a nevasca passar dentro do veículo. Mas calma, ainda tem mais. O trajeto Himachal para a destra, na Índia, é um dos mais intimidadores do planeta. Com suas curvas afiadas cortando encostas do Himalaia, qualquer erro significa um voo sem volta pelas ravinas. As pistas são tão apertadas que, quando 2 carros se encontram, um deles precisa dar ré por centenas de metros até achar espaço. Um lado encosta nas pedras quebradiças, o outro mergulha no vazio coberto por neblina. E como se não bastasse, deslizamentos e tempestades aparecem sem aviso. E se você acha que as coisas não podem piorar, segura essa. A BR-319, no Brasil, redefine o conceito de estrada. Localizada no coração da Amazônia, ela parece mais uma trilha de rally abandonada do que uma rodovia federal. Durante o inverno amazônico, a pista desaparece no meio da lama, pontes viram toras improvisadas e o mato engole os trechos com fúria. Passar por lá é como apostar contra a natureza, e ela quase sempre ganha. Agora, se você achava que a BR-319 era o fim da linha, segura essa. A chamada Ferrovia da Morte, com seus 415 quilômetros na Tailândia, foi forjada no meio do caos durante a Segunda Guerra Mundial. Ela serpenteia sobre cavaletes de madeira, empoleirados a 100 metros de altura, em meio a penhascos verticais e precipícios. Durante o trajeto, o trem atravessa viadutos tão estreitos que os passageiros quase tocam as paredes da montanha pela janela. Se você achou isso insano, espera até ver Gaoqiling, na China. Uma espinha de pedra afiada como navalha, com quedas de centenas de metros nos 2 lados. A trilha mal chega a 1 metro de largura e a única coisa que separa os caminhantes do abismo é o próprio equilíbrio. Sem corrimão. Sem proteção. Só a coragem como guia. Mas tem mais. Madagascar, lar da RN5A, entrega um dos percursos mais extremos da África. Em tempos de chuva, a estrada desaparece na lama vermelha, virando uma armadilha para até os veículos mais preparados. Caminhões atolam por dias, buracos viram crateras e a vegetação invade a pista sem aviso. Mesmo após melhorias, essa estrada continua sendo um desafio imprevisível, onde cada curva traz um novo obstáculo.
E se você ainda tem estômago para mais, conheça o Camino del Rei, na Espanha. Construída originalmente para operários de uma usina hidrelétrica, essa passarela pendurada em um penhasco vertical ganhou fama como uma das trilhas mais perigosas do planeta. Com apenas 1 metro de largura, muitos trechos ainda têm lacunas no piso, deixando o desfiladeiro visível diretamente sob seus pés. Mesmo reformada, cruzar essa trilha é como caminhar pela beirada do fim do mundo. Mas o espetáculo de engenharia extrema não para. A estação hidrelétrica de Gupta, na China, eleva o absurdo a outro nível, literalmente. Ela move navios por encostas verticais, como se fossem carrinhos de montanha-russa. Canais suspensos, trilhos inclinados e estruturas colossais tornam a paisagem algo saído de um filme de ficção científica. E aí, qual dessas trilhas insanas você teria coragem de encarar? Conta pra gente nos comentários. Ah, se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Aqui você encontra as curiosidades mais malucas, os lugares mais extremos e os caminhos que só os mais corajosos ousam percorrer. Porque vem aí a Kalinga Road, nas Filipinas. São apenas 90 quilômetros, mas com estradas tão perigosas que levar um dia inteiro para cruzá-la não é exagero. Imagina pilotar um ônibus por um caminho onde mal cabem as rodas, com penhascos de um lado e paredões instáveis do outro. E tem mais. Quando chove, deslizamentos de terra cobrem a pista quase toda noite, obrigando equipes a trabalharem sem parar só para manter um fiapo de estrada liberado. E se você for corajoso o bastante, pode tentar a travessia no mototáxi, sem capacete. Agora segura essa. A estrada Cherry, na Geórgia, é um passeio direto pela beira do abismo. Subindo até impressionantes 2.826 metros no Abeno Pass, essa trilha europeia só fica acessível por poucos meses por ano. Mesmo assim, você está dirigindo praticamente dentro das nuvens, com trechos onde a estrada é mais estreita que um carro e quedas verticais de tirar o fôlego. Não tem mureta, não tem cerca. Um vacilo, e a próxima parada é o fundo do vale. Mas se a altura é seu ponto fraco, bem, talvez a Ponte Trift, na Suíça, não seja para você. Agora, se você sobreviveu até aqui sem suar as mãos, então é porque você gosta de uma boa dose de adrenalina, e tem muito mais te esperando. Essas foram só algumas das estradas e trilhas mais insanas do planeta. Mas a jornada está longe de acabar. Tem uma playlist completa só com os vídeos mais extremos, curiosos e inacreditáveis que você já viu, e ela tá logo ali, te esperando. Clica agora e continua a viagem por lugares onde cada passo, cada quilômetro, pode ser o último. Vai lá, só cuidado para não olhar para baixo.